Nós estamos hoje finalizando a nossa série de reflexões na oração do Pai Nosso. E foi um tempo maravilhoso. Esses 2 últimos meses nós estudamos toda a oração do Pai Nosso, cada pedido, cada expressão. Quantos aqui participaram de todos? Olha só, glória a Deus, teve bastante gente que ouviu todos. Se você não pôde ouvir todos, não tem problema, está tudo lá gravado no canal da igreja no YouTube, você pode participar. E nós aprendemos o poder e a preciosidade dessa oração. Uma oração que é tão comum aos nossos ouvidos, né? Nós conhecemos desde criança, e ela se tornou tão familiar a nós, que muitas vezes nós não paramos para pensar e meditar na profundidade, no significado dessa oração. Nós vimos o poder que existe em nós podermos nos aproximar de um Deus que é Pai, não é um Deus distante. Ele está conosco, Ele nos adotou como filhos. Nós vimos a importância do louvor e de reconhecer a santidade de Deus, para que nós possamos reconhecer quem nós somos diante dEle. Nós clamamos e falamos sobre a vinda do reino de Deus e que a vontade dEle seja feita e não a nossa vontade. Falamos sobre a provisão de Deus, que Ele nos proveu o pão nosso de cada dia. Sobre a necessidade de confessarmos os nossos pecados e pedirmos perdão. E também pela necessidade de nós perdoarmos e liberarmos perdão para as outras pessoas. E agora nós chegamos então na última petição que Jesus nos ensina. Terminando a oração, se na semana passada nós vimos sobre coisas que diz respeito à nossa vida passada, como nossos pecados e a nossa falta de perdão, agora Jesus coloca os olhos para a nossa caminhada daqui para frente, para o nosso dia a partir de hoje, como nós devemos viver e como nós vamos enfrentar o mal desse mundo. Por isso Jesus termina a oração pedindo, lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Jesus ensina que nós precisamos nos lembrar das nossas tentações e do maligno. Jesus termina a sua oração fazendo com que a gente se lembre que existe uma batalha contra o mal. Que nós cremos que o reino de Deus já foi inaugurado por meio de Jesus, que Jesus trouxe o reino de Deus, Ele inaugurou o reino de Deus, mas por um curto período de tempo, enquanto nós aguardamos a sua vinda com toda a sua plenitude, nós ainda estamos enfrentando o mal nesse mundo. Talvez você esteja enfrentando o mal. Talvez você sabe do que eu estou dizendo, que essa história de venha para Jesus e pare de sofrer não existe. Quantas vezes eu já vi gente chegando para mim falando: Felipe, eu pensei que quando eu aceitasse Jesus e quando eu estivesse com Jesus, a minha vida daria tudo certo, mas só tem problema acontecendo, parece que as batalhas aumentaram ainda mais, porque é exatamente isso que acontece. Jesus nos lembra, antes de terminar as nossas orações, que nós precisamos trazer à memória que estamos num campo de batalha, que nós estamos lutando contra o mal, que a nossa vida aqui não vai ser um parque de diversões, que enquanto nós aguardamos o retorno triunfal de Jesus Cristo, nós precisamos estar vigilantes, nós não podemos baixar a guarda. E aí Jesus aqui nos mostra que existem 2 dimensões desse mal. Ele fala sobre 2 dimensões do maligno aqui nesse pedido. A primeira delas, ele pede para que nós não caiamos em tentação. Ou seja, o mal que tem uma dimensão interior a nós, o nosso próprio coração. Jesus nos ensina a orar isso diariamente, porque é interessante, a oração do Pai Nosso é uma oração que nos foi ensinada para que ela seja corriqueira, para que a gente a ore sempre, ou utilize ela sempre como um modelo de oração. Então a ideia de Jesus é que todos os dias nós precisamos nos prostrar diante dele e lembrar que o nosso coração é mau. E lembrar que nós somos corruptos, que se nós estivermos longe de Deus, que se nós nos afastamos de Deus e não temos mais tempo com Deus, a nossa vida é como um balde furado, o nosso coração vai se esvaziar, vai se endurecer mais uma vez, e nós nos afastaremos e a nossa vida espiritual se vai mais uma vez, e vamos começar a perder a batalha mais uma vez. Como nós falamos as 2 semanas passadas, 2 semanas atrás, sobre a necessidade de confessarmos os nossos pecados.
Jesus pede para que todos os dias a gente se lembre que o nosso coração precisa do Espírito de Deus para que a gente vença as tentações, para que a gente não caia em tentação. Jesus está dizendo aqui, não é que a gente não vai enfrentar tentações, porque as tentações nós enfrentamos todos os dias. Todos os dias nós somos tentados. Todos os dias nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, pela nossa cobiça, pelo desejo de coisas que a gente acha que vai fazer a gente feliz, todos os dias. O problema é cair na tentação e deixar que o nosso coração dê a luz ao pecado. Jesus nos ensina todos os dias estarmos diante de Deus e nos lembrarmos que precisamos dEle, que precisamos que Ele nos livre das tentações, que nós precisamos confessar não só os nossos pecados, mas como o pastor Justo já nos ensinou aqui muitas vezes, confessar até mesmo as nossas tentações, para que a gente não precise nem cair em pecado. Mas nós precisamos estar vigilantes. Jesus nos ensina a orar isso todo dia, justamente para que a gente saiba da necessidade que nós temos dele e para que nós sejamos completamente humildes. Para que a gente saiba que nosso coração é mau e que nós não podemos ter soberba ou achar que somos maiores do que ninguém. É para que nós tenhamos profunda humildade. Eu me lembro muito bem de uma situação alguns anos atrás, tem mais de 2 anos, alguns anos atrás, quando eu estava chegando na escola do discípulo, eu senti de Deus e do Espírito de eu colocar a minha vida em ordem. E eu fui atrás das pessoas que eu imaginava que talvez tivessem alguma mágoa contra mim, que eu já tivesse machucado alguma vez. Eu comecei a buscar todas elas e ir atrás delas para conversar e pedir perdão. E uma dessas pessoas, eu me lembro que uma dessas pessoas, eu fui atrás dela, de um rapaz para pedir perdão, a gente conversou, ele falou, e eu pedi perdão. Eu nunca vou me esquecer que ele olhou para mim e falou assim, não, eu não te perdoo. Não te perdoo. E, tá bom, eu saí daquela conversa e eu estava indignado. Eu estava indignado, como é que ele não me perdoou? E eu estava me achando o crente espiritual, né? Porque ele tem que me perdoar, que não sei o quê, a Bíblia manda perdoar, que ridículo, que coisa absurda, ele não me perdoou, e eu estava indignado com aquilo. E aí eu lembro que eu procurei o Yuri para conversar, você não sabe o que aconteceu, eu fui atrás de uma pessoa e falei, e ele não me perdoou, e ele disse que não me perdoou, um absurdo. E ele me olhou com aquela paciência, né, aquele olhar dele, e ele perguntou, mas vem cá, ele tem razão? Eu falei, como assim tem razão? A Bíblia manda perdoar, não estou falando sobre ele não ter te perdoado. Eu estou perguntando se ele tem razão quanto ao que você fez. Você magoou ele mesmo? Você fez isso mesmo? Eu falei, fiz. Eu falei, então, o primeiro problema que precisa ser tratado não é ele, é o seu coração. É o que você fez. E Jesus, Ele nos ensina a orar todos os dias, Senhor, não nos deixe cair em tentação, para que a gente se lembre do perigo que nós temos de cair todos os dias, que o nosso coração precisa dEle, que existe um mal contra o qual nós lutamos dentro de nós todos os dias. Mas existe uma outra dimensão do mal que Ele nos apresenta aqui. Então a primeira é o mal que está interno a nós, o nosso próprio pecado e a luta contra o nosso pecado, e nós já vimos inclusive nas semanas retrasadas como que nós podemos vencer isso por meio da confissão e do arrependimento. Mas agora Jesus nos pede para que sejamos livrados de um mal que está externo a nós. Livra-nos do maligno. A palavra aqui é a palavra poneros, que significa maligno. A ideia aqui não é só um mal no sentido geral, do tipo uma enfermidade, ou uma catástrofe natural, ou alguma tragédia. O sentido aqui é de uma pessoa má, é de um ser maligno. Nos livre da maldade. É disso que Jesus está pedindo aqui. Nos livre da maldade, do maligno. Tanto homens maus, por consequência do pecado, mas aqui também Jesus está falando sobre Satanás. Sobre o mal espiritual. Nos livra do maligno. E aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos. Porque nós corremos um grande risco na modernidade em que nós vivemos de ignorar que existe um mal espiritual. Que existe um maligno contra o qual nós lutamos.
A Bíblia é muito clara em dizer que os demônios são reais. E que existe uma batalha espiritual real. Que Satanás é real. E nós não podemos baixar a nossa guarda. E precisamos estar cientes de que esse mal existe. E nós precisamos estar cientes de que nós estamos num campo de batalha contra esse mal. Contra esse maligno. E Jesus nos pede para que todo dia a gente se lembre, olha, nos livre desse maligno. Nos livre desse mal. É interessante que o C.S. Lewis, falando sobre demônios, ele vai dizer que existem 2 erros que muitas vezes nós cometemos. Um erro é achar que demônios não existem. É não pensar neles e ignorar completamente a sua existência. Esse é um erro. Mas ele vai dizer que existe um outro erro também, que é de ter curiosidade ou dar atenção demais para ele. Aí tudo é demônio. Aí a gente começa a dar a glória ao demônio e não a Deus, porque a gente quer que ele chame a atenção e tudo é demônio, e é descobrir o nome do demônio, e qual é o território desse demônio, e onde que ele atua. Ele fala, isso também é um erro. Nós precisamos ter o equilíbrio de saber que existe um mal que é interno a nós, que é o nosso próprio coração, o nosso próprio pecado, mas que também existe um mal espiritual. E se existe um maligno contra o qual nós lutamos, nós não podemos ser ingênuos de pensar que essa batalha será vencida apenas nas forças do nosso braço, apenas fazendo do mundo um lugar melhor, no sentido de ter mais educação, ou mais ciência, ou mais conhecimento. Não, existe um maligno do qual nós lutamos e que temos certeza que Deus já venceu. O Tim Keller, ele fala algo interessante, ele diz o seguinte: talvez você considere muito primitivo o conceito de demônio, uma crença de gente simplória. Eu estou argumentando e sugerindo com todo respeito, que se você tentar explicar o mundo sem a existência do demônio, você é que estará sendo ingênuo, tanto em nível espiritual quanto em nível intelectual. Porque a única explicação da maldade que existe no mundo é porque existe uma batalha espiritual. Existe um maligno do qual nós precisamos estar cientes. Por isso Jesus pede, livra-nos desse maligno. E nada melhor para a gente meditar e entender como nós podemos lutar essa batalha contra o maligno, contra o mal espiritual, do que a experiência do próprio Jesus. Porque Jesus aqui, ele está orando e pedindo, Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos dos malignos. E é possível que ele tenha em mente aqui a própria batalha que Jesus enfrentou. Porque antes do Sermão da Montanha, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, Jesus foi levado ao deserto e ele enfrentou uma tentação contra o maligno. O próprio Jesus enfrentou essa batalha, ele foi tentado e ele enfrentou o maligno. E nós podemos muito bem meditar nessa experiência do próprio Jesus e nos lembrar do que aconteceu, para que a gente esteja ciente de como o maligno atua, qual é o campo de batalha desse maligno e como nós podemos vencer esse mal. E pedir para que Deus nos ajude a vencer esse mal. Não sei se vocês se lembram, Jesus, no Evangelho de Mateus, antes do capítulo 4, ele foi batizado. E quando ele foi batizado, na hora do batismo dele, Deus se manifesta e diz em alto e bom tom, este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, no momento do batismo de Jesus, ele tem a sua identidade afirmada por Deus. Deus diz em alto e bom tom, este é meu filho amado. Em seguida, no capítulo 4, diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito, ou seja, Deus permitiu que ele fosse, era necessário que ele passasse por isso, para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. O tentador veio e lhe disse, e aí está o campo de batalha, e a maneira como o maligno atua em nossos corações, meu irmão. Se és filho de Deus, se você é filho de Deus, o que Deus disse para Jesus? O que o Pai revelou antes, na hora do batismo? Esse é meu filho. E agora a primeira coisa que Satanás quer tirar e quer tentar é, se és filho de Deus. As 3 vezes Satanás diz isso. Se és mesmo filho de Deus. Se és mesmo filho de Deus.
se és o Filho de Deus. Meu irmão, eu sei e eu acredito que Satanás algumas vezes atua na carne e com manifestações, com coisas que a gente não compreende. Eu mesmo já participei de expulsões demoníacas, de pessoas que foram possuídas por demônios, e nós, pela graça de Deus, repreendemos e a livramos. Eu já participei disso, eu creio nisso. Mas eu garanto para você, o maior campo de batalha de Satanás não é nessas coisas, não é nesse tipo de possessão. Eu não tenho dúvida que quando Satanás quer possuir alguém, o que ele quer é chamar a atenção das pessoas que estão em volta, é ter a glória para si mesmo. Mas eu não tenho dúvida que o maior campo de batalha de Satanás é nos nossos corações, na sua identidade, colocando mentiras sobre quem você é. Se você é mesmo filho de Deus, é fazendo com que você fique em dúvida se Deus te ama de verdade, é colocando em xeque a sua identidade de filho amado de Deus. E aí Satanás usa essa expressão e fala, se és mesmo filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, se você é filho de Deus mesmo, você pode fazer o que você quiser, usa o seu próprio poder, toma a sua decisão, faz do seu jeito, não precisa esperar Deus, não precisa confiar em Deus, faz como você quiser. Lembra da tentação de Satanás no jardim do Éden? Lá com Adão e Eva, a mesma coisa. Satanás ele atua colocando uma mentira no coração, dizendo o seguinte, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Vocês não querem ser como Deus, vocês não precisam de Deus. Vocês podem viver a sua vida do jeito que vocês querem, vocês podem tomar a sua própria decisão, você pode tomar as suas próprias decisões, você não precisa de Deus para tomar suas decisões. Esse é o maior campo de batalha que Satanás atua, fazendo com que a gente deixe de crer na soberania de Deus, fazendo com que a gente deixe de crer no amor de Deus, porque ele chega para Jesus e diz, olha, se você é mesmo filho de Deus, se és filho de Deus, então se joga aí, prova o amor de Deus por você, que ele vai te salvar, e vai mandar anjos para te salvar. Satanás, ele atua no campo de batalha das nossas mentes, para que a gente deixe de acreditar que Deus nos ama. Porque se Deus fosse de verdade, se Deus te amasse, você não estava sofrendo desse jeito. Satanás coloca mentira em nossos corações para que a gente deixe de crer no amor de Deus pela nossa vida. E aí o nosso coração começa a ser tentado e nós começamos a ter dúvidas. Dúvidas. Deus não me ama de verdade, porque senão minha vida não estava desse jeito. Porque se Deus me amasse, eu não estava sofrendo como eu estou sofrendo. Esse problema não teria acontecido. E Satanás atua no nosso coração para colocar essas mentiras dentro de nós, para que a gente tenha dúvida do amor de Deus por nós, da provisão de Deus por nós. E nós vemos que a terceira tentação que Satanás faz para Jesus é que se ele se dobrasse, se ele prostrasse, ele daria todo aquele reino, um reino que já nem pertence a ele, né? Pertence a Deus, mas a tentação que Satanás está fazendo aqui para Jesus é o seguinte, olha, você não precisa de Deus para conquistar o que você precisa, os seus sonhos. Conquiste o que você quiser. Você tem autoridade para ser como Deus. Essa é a maior tentação de Satanás nos nossos corações, que eu não preciso de Deus, eu posso tomar conta da minha própria vida, eu posso seguir o meu próprio caminho. Essa é a batalha que nós estamos travando todos os dias, contra o maligno, contra o mal. E nós não podemos baixar a nossa guarda. Satanás está atacando nossas vidas, as nossas famílias e os nossos corações todos os dias. Por isso Jesus pede para que nós sejamos livrados do maligno. Mas nós podemos aprender também com Jesus como ele venceu esse mal. Como ele venceu esse maligno. Nas 3 vezes que Satanás o tentou, dizendo, se és mesmo filho de Deus, Jesus responde com as Escrituras. Ele responde com a palavra de Deus. Ele diz, as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra de Deus. Depois ele diz, as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor teu Deus. E por fim as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Meu irmão, a arma que Jesus usou a arma que Jesus utilizou para lutar contra o maligno foi a palavra de Deus, foi o conhecimento de Deus, foi ter intimidade com Deus.
Interessante que Jesus não se utiliza de armas, ou Jesus não se utiliza de métodos mágicos, ou de palavras supersticiosas. Em nenhum momento na Bíblia nós aprendemos que para lutar contra o maligno, nós precisamos amarrar Satanás, né? Está amarrado em nome de Jesus, ou repreender o demônio tal, ou descobrir o nome da entidade não sei o quê, ou usar palavras supersticiosas, ou fazer atos mágicos para poder se livrar e ganhar essa batalha. Não. Jesus nos ensina que a arma que nós temos para lutar contra o maligno é o conhecimento do próprio Deus. É ter intimidade do próprio Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele venceu todo o maligno, e é dele que nós precisamos. Toda a glória vem dele. E se Jesus, sendo Deus, sendo quem Ele é, Filho de Deus, não teve a presunção de enfrentar o diabo, de enfrentar o maligno, sem um conhecimento profundo da Bíblia, na mente e no coração, como nós poderíamos tentar enfrentar de outra maneira, de uma forma diferente? Nós precisamos de conhecimento de Deus, nós precisamos de intimidade com Deus. É dessa forma que nós vencemos. O próprio apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, e que nós vencemos essa batalha nos vestindo da armadura espiritual. Só que é interessante que essa armadura espiritual que Paulo fala lá em Efésios, também não é algo mágico, gente. Eu me lembro de quando eu era mais novo, eu tinha ideia que essa armadura espiritual de Efésios era uma coisa mágica, né? Vamos vestir agora o capacete da salvação, vamos colocar agora o cinturão da verdade, o sapato da salvação. E aí teve uma vez que a gente foi fazer um evangelismo de rua, nós nos juntamos com os adolescentes, e a gente começou a orar, vamos agora vestir a armadura espiritual de Deus, para que a gente seja protegido. A intenção é boa, mas a armadura espiritual que Paulo nos diz para que a gente se vista para lutar contra o maligno, não é algo mágico ou supersticioso. Olha só, portanto fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Ou seja, o cinturão que a gente usa é a verdade do Evangelho, é crer na verdade do Evangelho, é viver uma vida verdadeira. Usem a couraça da justiça, sejam justos, não vivam de forma injusta, creiam na justiça de Deus, tenham os pés calçados com a pregação do Evangelho, ou seja, preguem o Evangelho, essa é a arma que nós recebemos, segurando sempre o escudo da fé. Ou seja, tenham fé em Deus, tenham fé na salvação, tenham fé em Jesus Cristo e na vitória que Ele teve, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação, ou seja, que a mente de vocês esteja sempre protegida com a certeza de que foram salvos, de que Satanás não pode nos atacar. Nós temos a certeza da salvação e por isso temos a certeza da vitória, a certeza que Jesus venceu todo o maligno. Esse é o capacete que nós usamos. Então o capacete não é algo mágico, tipo, Senhor, coloca agora o capacete da salvação, não. Eu creio que eu sou salvo, pronto, eu estou protegido. Creia com o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como que Jesus enfrentou o maligno? Com a palavra. E nós temos uma espada que é a palavra. Então a armadura espiritual de Efésios não é algo mágico, é um estilo de vida. É um estilo de vida de intimidade com Deus. Por isso que Jesus traz esse pedido, que sejamos livrados do maligno, para a sua oração. Para que todos os dias nós estejamos cientes de que estamos numa batalha. Mas graças a Deus a oração termina de uma forma majestosa. A oração termina de uma forma majestosa. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Por quê? Pois teu é o reino, tua é a glória, teu é o poder, tua é a glória, para todo e sempre. Amém. Meus irmãos, a melhor forma que existe de nós enfrentarmos essa batalha é a consciência e a ciência de que Jesus já venceu ela, de que o inimigo já foi derrotado, que por um curto período de tempo, enquanto ele não volta, ele permite que ele ainda atue de certa maneira, ele tem o seu propósito para isso, mas nós temos a certeza e a esperança de que ele já está derrotado.
Por isso nós não precisamos andar ansiosos ou preocupados com Ele. Nós podemos ter a certeza de que Cristo está em nós e de que nós estamos revestidos com sua armadura por causa do teu evangelho, porque dele é o reino. Ele é quem manda em tudo. Ele é quem manda em tudo, é Ele que é Senhor sobre todas as coisas. A nossa esperança não está em reinos terrenos. A nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está nas próximas eleições, a nossa esperança não está numa filosofia política A ou numa filosofia política B, a nossa esperança está em Jesus Cristo, ressurreto dos mortos, que Ele reina sobre tudo e sobre todos, e que dele é o poder, dele é o poder, e nós somos testemunhas dele. Uma coisa interessante de como nós lutamos e batalhamos essa batalha contra o maligno. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, Jesus diz que quando nós recebêssemos o Espírito Santo, nós receberíamos poder. Poder. A palavra ali é dínamos. Da mesma palavra que vem dinamite. Dínamos, um poder interior que explode nosso coração de dentro para fora, que nos impulsiona, que nos movimenta, e nós receberíamos esse poder. E poder para quê? Jesus não diz ali que nós receberíamos poder para conquistar, ou poder para se tornar poderosos, mas que nós receberíamos poder para ser testemunha. E a palavra testemunha ali no grego é a palavra martírios. A mesma palavra para mártir. Um mártir é alguém que morre por uma causa. Ou seja, meu irmão, o poder que nós recebemos para lutar a batalha contra o maligno e contra o pecado, não é poder para conquistar, mas poder para testemunhar, poder para servir, poder para amar, para que por meio do evangelho vidas sejam transformadas por Jesus Cristo. O poder que nós recebemos para lutar contra o maligno não é um poder de conquistar e entrar no palácio de César e fazer amizade e ganhar tanto poder a ponto de que os governantes estejam nas nossas mãos e que o governante esteja nas mãos dos pastores para que as verbas sejam liberadas para os seus municípios. Não! O poder que nós recebemos é poder de servir, poder de ser testemunha, sabendo que Ele já venceu, que o verdadeiro poder é dEle, porque dEle é o reino, dEle é o poder, e Ele tem poder sobre tudo e sobre todos. DEle é o poder, e dEle é toda a glória. Tudo que nós fazemos, e todas as coisas são para a glória de Jesus. Que preciosa é essa oração. Que a partir de hoje, a partir desses meses, eu creio que você já tenha experimentado isso. Que a oração do Pai Nosso faça parte da sua vida, que você a utilize todos os dias. Eu oro a oração do Pai Nosso todos os dias, não necessariamente como uma repetição, mas eu uso ela como um roteiro nas minhas orações, porque como a gente falou lá na primeira palavra, ela é um roteiro que faz com que as nossas orações sejam completas. Então todos os dias eu começo: Senhor, Pai nosso que estás no céu, obrigado, Senhor, porque o Senhor me salvou, porque o Senhor é meu Pai, porque o Senhor me resgatou. Santificado seja o teu nome. Eu quero louvar agora o Senhor por quem o Senhor é, a sua santidade, a sua beleza, porque o Senhor sustenta todas as coisas. O Senhor é tão lindo, o Senhor é tão amoroso. Venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade hoje. Eu tenho uma reunião hoje, amanhã vai ser minha qualificação do mestrado, isso é verdade, orem por mim. Amanhã vai ser minha qualificação do mestrado, então que seja feita a tua vontade, não a minha, Senhor. Que venha o teu reino. Obrigado porque o Senhor tem me dado toda a provisão, o pão nosso de cada dia, o Senhor tem me sustentado. Então me ajude a ser generoso também para com as pessoas que precisam, Pai. Senhor, eu pequei, então perdoa os meus pecados, perdoa o meu pecado de orgulho, perdoa a minha preguiça, perdoa, Senhor, e me ajude a perdoar o irmão que eu preciso perdoar. Não me deixe cair em tentação. Eu tenho sido tentado, Pai, eu estou sendo tentado. Eu estou sendo tentado a fazer minha própria vontade, a não confiar no Senhor, a não ter prazer no Senhor. Livra-me do mal, Senhor, livra-me do maligno, das investidas de Satanás, e que eu creia que o Senhor já venceu, que o Senhor é todo poderoso, que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos, e que essa seja a minha confiança, porque teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória para todo e sempre, amém. Por isso que eu oro a oração do Pai Nosso todos os dias, porque ela é completa.
fica o meu conselho para que você ore também.